Oi, pessoal. Essa é a nossa aula 14 e a nossa última aula. E nada mais apropriado de um assunto para a última aula como reprogramação e separação, que são exatamente o que significam senescência e abscisão. Então vamos começar aí com esses conceitos de senescência e abscisão que são o objeto da aula de hoje. A abscisão nós já vimos numa aula que nós falamos de etileno. Nós vimos que etileno causa abscisão. Então aqui a gente vai precisar um pouco melhor esse conceito. Então a abscisão é um processo que ele é geneticamente programado e que consiste na separação de um órgão ou parte dele do resto do corpo da planta. Então a abscisão é separação de um órgão da planta. E isso geralmente acontece por meio de morte celular programada de um grupo específico de células. Lembra-se quando a gente falou de abscisão foliar, havia a formação daquela camada de abscisão que era induzida por etileno. Então, a abscisão é o processo de separação de um órgão da planta. Já o processo de senescência é uma reprogramação. Então, uma reprogramação metabólica que pode ser de um órgão isolado ou da planta inteira, e como resultado final desse processo de reprogramação é a morte programada desse tecido, desse órgão ou da planta inteira. Então vejam que esses processos são dois processos bastante diferentes. Nem tudo que sofre senescência sofre abscisão, mas geralmente o que sofreu abscisão teve que sofrer a senescência anteriormente. Então vamos ver alguns exemplos e alguma classificação melhor de senescência para a gente entender melhor esses processos. A senescência ela pode vir em dois tipos diferentes, dois sabores aí diferentes. Nós vamos ver o primeiro do tipo de senescência, que é a senescência monocárpica. Vejam, o próprio nome diz monos carpos fruto. A planta se reproduz uma única vez. Depois da reprodução, a planta morre. E a gente chama geralmente essas plantas de plantas anuais. Muitas culturas agrícolas são plantas anuais. Trigo, milho, soja. Essas culturas elas têm um ciclo, um período de vida de 1 ano, em que você coloca a semente no solo, a semente vai germinar, a planta vai passar pela fase vegetativa, pela fase reprodutiva, e quando a planta entra na fase reprodutiva, a fase reprodutiva desencadeia o processo de senescência monocárpica. Assim que a planta produziu frutos, a planta morre. Esse é um tipo de estratégia de sobrevivência e de adaptação em que o enfoque é dado na próxima geração. Então, a senescência, que é esse processo de reprogramação metabólica, acontece para que o corpo da planta que vai morrer não acumule reservas que poderiam estar em outro lugar, por exemplo, nas sementes. Então, na senescência monocárpica, a planta morre no final do processo. E a senescência monocárpica é um processo de reprogramação metabólica em que todos os componentes mais caros em termos energéticos do corpo da planta são metabolizados, então essa reprogramação metabólica, que é a própria senescência, para que esses metabólitos que são caros energeticamente sejam transferidos como reserva para a semente. O aspecto de uma planta que sofreu senescência monocárpica é essa que vocês estão vendo, um campo, acho que todo mundo já viu, um campo de trigo ou de milho no final da produção, aí a gente chama então de safra, né? Então na época de colheita dessas sementes, esse é o aspecto, a planta sofreu senescência monocárpica. Essas plantas que vocês estão vendo de trigo estão mortas e elas sofreram um processo de senescência monocárpica. Então vejam o que aconteceu aí. Houve uma reprogramação metabólica do corpo da planta e houve quebra de moléculas. A primeira molécula, obviamente, que foi degradada é clorofila, então a planta não é mais verde. Então, se ela não é mais verde, ela tem esse aspecto aí amarelado. Então, a clorofila, que é uma substância, uma molécula grande, ela foi quebrada em moléculas menores, transformada em outras coisas, e essas outras coisas foram usadas como reserva para a semente. Então, a estratégia aí é que a planta sofra senescência monocárpica para que a clorofila e outras reservas que haviam no corpo da planta, nas folhas e no caule, sejam transferidos e relocados para a semente. O que desencadeia esse processo? Eu já mencionei, a entrada na fase reprodutiva. Então vejam aí essas duas plantas de soja. Essas duas plantas têm exatamente a mesma idade. No entanto, a planta da esquerda já está em processo de senescência monocárpica. Vejam que ela tem frutos já. Enquanto que a planta da direita, o que aconteceu foi que, à medida que as flores iam surgindo, elas iam sendo removidas artificialmente. Alguém foi lá e tirou as flores dessa planta. Então, com a retirada das flores, se retardou a entrada no processo reprodutivo e, portanto, se retardou a senescência dessa planta.
Vocês lembram que havia um hormônio que também retardava a senescência, que era a citocinina. Mas nesse caso, o que aconteceu foi a retirada das flores para que houvesse, então, um retardo da senescência. Isso comprova de que é efetivamente a entrada no processo reprodutivo que aciona os mecanismos de senescência monocárpica nas plantas anuais. Então, recapitulando, senescência monocárpica é a reprogramação metabólica que leva à morte da planta, em que as moléculas que são caras energeticamente para a planta são quebradas, são remetabolizadas e enviadas como reserva para a semente. Um segundo tipo de senescência é a senescência sazonal. Na senescência sazonal, a planta não morre no final. E o próprio nome diz, é sazonal. Existe uma estação do ano em que a planta vai sofrer esse tipo de senescência. Esse é o tipo de senescência que ocorre com a queda das folhas das árvores no outono. Então, esse é um mecanismo, um tipo de senescência muito comum em árvores e principalmente árvores de clima temperado. Então, geralmente, esse tipo de senescência é acompanhado de abscisão, geralmente abscisão foliar. Ela é mediada pelo fitocromo, por quê? Porque é o fitocromo que vai dizer para a planta se já é inverno, se é verão, se é primavera, se é outono. Então, existe a mediação do fitocromo para que a planta perceba, através da ação do fitocromo, que nós já vimos numa aula sobre isso, como que vai acontecer o processo de senescência sazonal. Então, obviamente, o fitocromo vai dizer é outono, é a época em que vai ocorrer esse tipo de senescência. Existem algumas árvores aqui no Brasil, principalmente na nossa região aqui de Campinas, na Mata de Santa Genebra, existem o que a gente chama de floresta semidecídua. Então, em algumas espécies, as árvores vão sofrer queda foliar por causa desse período de seca que nós estamos ultrapassando agora, exatamente nesse momento. Mas o mais comum é que sejam em árvores de clima temperado. Então vejam nessa imagem aí, eu tirei de um artigo que foi feito na Europa, então nós estamos no hemisfério norte, e lá o outono é em setembro. Então cada foto dessas tem uma data. Então vocês estão vendo que no dia 7 de setembro a árvore ali ainda está bem verdinha, e a partir do 14, 17, 21, 24 de setembro e dia 1º de outubro, ocorreu totalmente o processo de senescência sazonal nessa árvore. Vejam então que é um processo relativamente rápido. Em menos de um mês houve o processo total. Vejam que aí também no caso dessa árvore houve essa modificação de coloração. Então a árvore, as folhas eram verdes, obviamente por causa da clorofila, e a clorofila foi degradada. Isso é bem claro aí porque houve essa mudança de coloração. Então, as folhas não são mais verdes, a clorofila foi degradada. Então, esse processo de reprogramação metabólica que vai culminar na abscisão das folhas, um dos primeiros passos é retirar tudo que tinha de bom, vamos dizer assim, na folha, né? Tudo que tinha de nutriente, tudo que tinha de moléculas caras, a clorofila é uma delas, para que houvesse a queda da folha sem a perda de substâncias caras para a planta. Na senescência monocárpica que nós vimos anteriormente, essa reprogramação metabólica tirava essas substâncias caras para a planta, quebrava em outras moléculas e redirecionava para a semente. Na senescência sazonal, geralmente esse envio não é para sementes, porque vejam, depois do outono vai vir o inverno, então essa planta não vai entrar na fase de reprodução agora. Para onde vai então essas reservas? Geralmente para caule e raiz. Então, na senescência sazonal, essa reprogramação metabólica, a quebra de substâncias que são caras para a planta, de moléculas grandes como a clorofila, por exemplo, em moléculas menores, e isso vai ser armazenado como reserva no caule e na raiz. Geralmente há também o aparecimento de uma outra coloração em algumas espécies, isso não é geral para todas as espécies, mas uma coloração avermelhada, amarelada. Por que que isso acontece? Essas substâncias vermelhas e amarelas são xantofilas, são outras substâncias de cadeia longa, mas que elas garantem a não interferência dos radicais livres no metabolismo enquanto existe essa reprogramação metabólica. Vejam, com a quebra de moléculas, sempre que há quebra de moléculas, então no caso é a quebra da clorofila que estava acontecendo, vai gerar radicais livres. E os radicais livres podem interferir na eficiência da continuidade dessas reações. Então a planta produz esses antioxidantes, é isso que eles são, né? Xantofilas, carotenos, todo mundo sabe que você deve comer cenoura porque tem bastante beta-caroteno e isso é um
antioxidante. Isso faz bem para o seu metabolismo e aqui é a mesma coisa. A planta produz então esses antioxidantes, que são xantofilas e carotenos, para que possa dar continuidade às quebras dessas moléculas sem que os radicais livres interfiram na eficiência dessas reações. Depois, no final, eventualmente, até essas substâncias acabam sendo parcialmente degradadas. Então, o processo, nesse filme que vocês estão vendo aí, esse processo acelerado, dá bem para ver essa quebra da clorofila, essa mudança de coloração. A clorofila que está sendo quebrada, então, vai ser transformada em outras moléculas de reserva, e essas reservas, no caso da senescência sazonal, vão para caule e raízes. Se há essa perda de clorofila, também há uma modificação estrutural dos cloroplastos. Vejam que a folha, antes de cair, ela seca. Então, existe também uma perda de água. A água também é uma substância importante para a planta e essa água vai servir para drenar, para levar embora esses solutos, que são as reservas para caule e para a raiz. Geralmente essas reservas vão ser acumuladas em vacúolo, é necessário a água nesses vacúolos para a solubilização desses solutos de reserva. Então, a modificação dos cloroplastos acontece porque o mesmo plastídio, que era um cloroplasto que armazenava clorofila, agora vai acabar se transformando em corpúsculos lipídicos para justamente armazenar essas substâncias coloridas avermelhadas, como os carotenoides e as xantofilas. Então, existe uma modificação estrutural dos cloroplastos durante esse processo de reprogramação metabólica que a gente chama de senescência sazonal. Então, nós vimos que os processos envolvidos na senescência envolvem modificações celulares, por exemplo, a modificação dos cloroplastos em corpúsculos lipídicos, mas também envolvem processos moleculares. Existe ativação de genes que vão codificar enzimas responsáveis pela degradação de clorofila e a hidrólise de outros componentes que são energeticamente caros para a planta, e a biossíntese de carotenoides e outros pigmentos, como nós vimos em algumas das espécies. Então, se nós medirmos a quantidade de clorofila nas folhas, naquelas folhas que eu mostrei do slide lá de setembro, no hemisfério norte, daquelas árvores que estavam em processo de senescência sazonal, vejam lá a medição da clorofila, diferentes tipos de clorofila A e B, em 25 de agosto era bem alto, enquanto que lá no começo de outubro já tinha caído bastante. Então existe uma clara degradação da clorofila, isso pode ser medido, da mesma forma que pode ser medido o aumento da concentração de carotenoides e de xantofilas. No começo essa concentração é bastante baixa. Lá no começo de outubro, que é o final do processo no hemisfério norte, existe uma concentração bem alta. Como eu disse, eventualmente até essas substâncias vão ser degradadas à medida que o processo progride. Também existe uma redução da concentração dessas substâncias. Então veja, os processos que a gente viu que estão envolvidos na senescência são mediados por hormônios, principalmente auxinas e etilenos. Nós havíamos visto que o aumento da concentração de citocinina pode retardar um pouco o processo de senescência. Nós vimos claramente a função do etileno quando nós mostramos aquele experimento de abscisão foliar dentro de uma redoma de vidro. Nós colocamos um pedaço de maçã, a maçã é um fruto climatérico, à medida que ela amadurece, ela libera etileno e havia a abscisão foliar. Mas uma coisa importante que eu não havia comentado na época, mas agora é o momento da gente esclarecer isso, vejam que quando o etileno promoveu a abscisão das folhas, as folhas que caíram estão verdes. Isso quer dizer que o etileno ele causa a abscisão, mas não necessariamente a senescência. Então, o processo de senescência geralmente é um papel desempenhado pela auxina. Lembra-se quando a gente explicou um pouco mais da abscisão, havia aquela relação entre o transporte de auxina e a produção de etileno. Então vejam, mutantes para síntese de etileno, geralmente eles não vão ter abscisão de órgãos. Numa planta selvagem de Arabidopsis, depois que a flor produziu o fruto, os órgãos florais sofrem abscisão. Vejam, os órgãos florais geralmente são para proteção dos órgãos reprodutivos e em algumas espécies atração de polinizadores. Como o florescimento já aconteceu e já houve a fecundação dos carpelos para a formação do fruto, não há mais necessidade para manter esses órgãos florais. Então, o que acontece é um processo de senescência e de abscisão. Vejam que no mutante para síntese de etileno, os órgãos florais continuam fixos ali no fruto, mesmo que o fruto já tenha se desenvolvido. Então, no mutante para síntese de etileno, não há
o processo de abscisão. Já no mutante para a auxina, vejam o que acontece. Esse é um mutante de um gene IUCA para síntese de auxina, mas não é aquele mutante que causa a morte da planta, é uma mutação em 2 ou 3 genes apenas. No selvagem, assim que a planta começa a produção de frutos, as folhas entram no processo de senescência. Vejam que as folhas ali já estão bem amareladas. No entanto, no mutante para síntese de auxina, mesmo que a planta já entrou no processo reprodutivo, as folhas continuam verdes, mesmo as folhas mais velhas. Então, claramente existe o processo de indução de senescência pela auxina e, em seguida, o processo de abscisão, se ele houver, é induzido pelo etileno. Então, isso é só para esclarecer um slide que eu já tinha mostrado isso para vocês quando a gente falou de abscisão. Lembra-se que o transporte polar de auxina é o que mantém a folha fixada no caule. À medida que a folha envelhece ou a planta entra no processo de senescência sazonal, existe uma redução do transporte polar de auxina. Com essa redução, há um acúmulo de auxina no pecíolo da folha. O acúmulo de auxina induz a síntese de etileno. Lembre-se, quando a gente viu etileno, a auxina induzia a biossíntese de etileno. A expressão dos genes de ACC sintase, ACC oxidase. Vocês lembram disso, que eram as enzimas de biossíntese de etileno. E com isso, então, há surgimento da camada de abscisão, que é aquela zona de abscisão, aquela camada de células que vai sofrer a produção de enzimas de degradação de parede. Com a parede celular sendo degradada, a folha vai acabar caindo com o seu próprio peso. Muito bem, então recapitulando, nós vimos que existem 2 tipos de senescência. Senescência monocárpica, como o próprio nome indica, a planta vai se reproduzir uma única vez. Isso acontece em plantas anuais, como trigo, como soja, como milho. Assim que a planta entra no processo reprodutivo, o processo reprodutivo desencadeia uma reprogramação metabólica, que é a senescência monocárpica, que vai fazer com que substâncias caras para a planta energeticamente, como clorofila e outras substâncias que estão presentes nas folhas, vão ser degradadas e essas substâncias elas vão ser relocadas para a semente e a planta morre no final do processo. Na senescência sazonal, a planta não morre no final do processo e, como o nome diz, sazonal quer dizer que vai ser numa determinada estação do ano, geralmente no outono. Isso vai implicar a relocação de reservas das folhas, incluindo clorofila que é degradada, para caule e raiz, para que depois que o inverno passou, vai haver o reaproveitamento dessas reservas para o ressurgimento de folhas novas. Vocês podem perguntar, mas por que esse processo acontece todo ano? Não é uma perda energética? Por que a planta destrói as folhas para fazer folha de novo? Não, isso é um processo adaptativo, obviamente tem muitas vantagens para a planta. No hemisfério norte ou nas regiões em que há um clima temperado, o que vai acontecer durante o inverno é que a temperatura vai baixar tanto que a água não vai estar mais no estado líquido, vai se congelar e formar cristais de gelo. Se a folha for mantida na planta, muito da folha é água, então existe uma quantidade muito grande de água na folha. Essa água vai congelar, os cristais de gelo perfuram a membrana celular e a hora que chegar no descongelamento dessa água, essas membranas vão estar perfuradas, as células vão morrer. Então, se a planta manter essas folhas numa temperatura abaixo de 0, essas folhas vão ser perdidas porque elas vão morrer de qualquer forma. Então, antes a planta recuperar tudo que tem de bom na folha e guardar em outro lugar e jogar essa folha fora, porque ela seria congelada, ela seria perdida de qualquer forma. E fazer folhas mais jovens e folhas novas na próxima estação, usando essa energia que ela guardou durante o inverno. No nosso caso, eu disse que existem aqui na região de Campinas uma floresta semidecídua, como da Mata de Santa Genebra, por exemplo, que existem espécies que vão derrubar as folhas. Por que derruba as folhas aqui no nosso caso se a gente não tem neve, se a gente não tem congelamento durante o inverno? A estratégia é outra. A estratégia é porque durante o processo de seca, as folhas vão fazer com que a planta tenha uma maior área de evapotranspiração. Então, quanto mais folha tiver, maior é a área de perda de água. Se a planta eliminar as folhas, ela reduz muito a sua área de perda de água. Então, isso é uma estratégia para sobreviver ao período de seca. Então, da mesma forma, a planta vai reaproveitar tudo que tem de bom nas folhas
E depois que passar o período de seca, ela tiver água de novo, ela vai fazer folhas mais jovens e saudáveis. Isso também é um processo bom para troca de folhas que estão atacadas por herbívoros, atacadas por fungos ou doenças, etc. E é um processo de fazer também essa limpeza desses patógenos todos da planta, com a produção de folhas mais sadias durante a primavera. Muito bem, existem outros tipos de senescência periféricas que não são tão importantes, mas que a gente vai ver mesmo assim. Uma delas é a senescência de cotilédones e de órgãos florais. Então, os cotilédones são as estruturas de reserva que guardam na semente, principalmente de dicotiledôneas, as reservas para o período de germinação. Depois que a semente germinou, esses órgãos não são mais necessários e sofrem senescência. Os órgãos florais é a mesma coisa, eu já havia comentado sobre isso. A principal função dos órgãos florais é proteger os órgãos reprodutivos, principalmente sépala e pétala, né? Proteger os órgãos reprodutivos e atrair polinizadores. Uma vez que essa flor for polinizada, não há mais necessidade de sépala e pétala, por exemplo, e vai haver então um processo de senescência e, em algumas espécies, abscisão. Então vejam, isso aí é a hipomeia, é a batata doce, e o que essa flor roxa, essa pigmentação que vocês estão vendo aí, é para atrair polinizadores. Esses pigmentos são energeticamente caros para a planta. Vejam que durante o processo de senescência existe a perda, essa coloração roxa acaba desaparecendo, porque esses pigmentos são degradados e eles vão ser realocados, neste caso da batata doce, justamente para a batata, né? Outros tipos de senescência são a de algumas células especializadas. Todo mundo sabe que elemento de vaso de xilema são células mortas, então o xilema é morto, e durante o processo de morte celular programada dos vasos de xilema ocorre esse processo de reprogramação metabólica, portanto é um tipo de senescência. Nós vimos, acho que na primeira ou segunda aula, essa planta, que é a monstera, que tem essas perfurações na folha. Isso também é um processo de senescência, de morte celular programada, para que ela tenha essa morfologia. Lembram-se que essa folha tem essa morfologia porque são folhas grandes para não rasgar com o vento, para o vento passar através das folhas. Durante o processo de formação das folhas, existe um processo de morte celular programada para que haja o aparecimento desses buracos entre as nervuras, né? Para que, se isso não houvesse, a folha poderia rasgar, por exemplo, estragando uma nervura. E isso, então, é uma vantagem adaptativa. Então, acho que a gente viu todos os tipos de senescência, a gente viu a diferença entre senescência e abscisão, e era isso que a gente tinha para mostrar. Pessoal, eu queria então deixar uma mensagem final para vocês. Eu sinto muito de não ter podido conhecer vocês pessoalmente. A gente passou por uma situação bastante complicada. Espero que vocês estejam todos bem e que essa situação de crise se resolva logo. Eu agradeço muito a colaboração e a atenção de vocês e espero vê-los bem no semestre que vem. Tchau, tchau.